irmão, minha irmã, início de semana, acho que um contexto bem próprio para a gente meditar essa palavra hoje e trazer para a nossa vida. Afinal de contas, quais tempestades você está passando hoje na sua casa, no seu trabalho? É complicado às vezes sozinho, às vezes até impossível. Mas com Deus a gente pode tudo, né? Então, meu nome é Webson, sou casado, tenho uma filhinha que chama Agnes, casado com a Verinha. Esse mês somos chamados ao mês das vocações. Por isso, falei que sou casado, tenho filho. Vivo com intensidade esse amor, essa vocação. Me sinto totalmente realizado, mas foi através da palavra, foi através da oração que consegui chegar nela. Qual é a sua vocação? Aproveitando hoje, momento de reflexão onde Jesus caminha sobre as águas. Quero convidar você a se retirar, a colocar-se num espaço de meditação, onde seu coração possa estar tranquilo, que você possa se colocar à disposição do Senhor para viver esse momento. Um momento único, um momento que, se você aproveitar, você pode tirar muitos frutos desse momento. Hoje, nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 36. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Novamente, Mateus 14, de 22 a 36. Assim nos diz a palavra nesse dia, nesse início de semana, para a gente poder meditar com muito amor. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhas medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que
que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar a orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. O que a palavra nos diz? O que a palavra diz para você? A gente podendo pegar pedaços preciosos dessa palavra para o nosso dia a dia. O que o texto diz para mim, para você, nesse dia? Podemos avaliar a nossa fé. Aquele momento onde todos foram convidados, em contexto anterior, que procuravam Jesus a sentar-se para poder partilhar 5 pães e 2 peixes que foram recolhidos posterior em 12 cestos. Jesus ele obriga os seus discípulos a irem ao outro lado, ao lado oeste do lago, para já adiantar. Mas antes, despediu a multidão, ficou com aquelas pessoas, depois se retirou para o alto da montanha para rezar. Para rezar, para tirar esse momento em solidão. Muitas vezes a solidão para a gente é um peso muito grande. A gente não sabe lidar com esse momento de solidão. Mas nós, aproveitando essa palavra, podemos refletir hoje. Como estamos avaliando esse momento com Deus? Estamos tirando esse momento para estar com o Senhor? Para conversar com o Senhor? Jesus nos ensina nesse texto que se Ele, sendo o Filho de Deus, o próprio Deus, quis se retirar para conversar com o Pai, para rezar sozinho. Entretanto, já a boa distância, Jesus via os discípulos. Já em boa distância à margem, a barca era agitada pelas ondas de ventos ao contrário. Qual vento contrário tem sido hoje na sua vida? Pesado às vezes, o que vem de encontro à nossa atual realidade. Qual é o vento que tem de encontro à sua realidade? Essa palavra é muito clara. Aqueles ventos vinham contra a barca. Eles achavam que eles iriam afundar naquele momento. É o desemprego, é a doença, essa pandemia. Ou quais são os ventos que têm tirado um pouco a sua paz? Esses ventos muitas das vezes são nossas tempestades, criadas por nós mesmos às vezes. E quanto mais forte as ondas vinham, aquele medo normal, nós seres humanos, até que vem o Salvador, vem o Cristo, vem Jesus ao encontro dos seus discípulos. É um fantasma? Quantas vezes o Senhor nos dá palavras através de pessoas de oração, da própria missa, da palavra, na Eucaristia. E nós achamos isso muito difícil, como se fosse um fantasma. Temos medo disso. Não sei qual a tempestade tem vindo atrapalhar a sua vida. Mas olha o que essa palavra nos diz. Logo Jesus lhes disse:
Tranquilizai-vos, sou eu. Meu irmão, minha irmã, temos que nos tranquilizar diante de tudo que vivemos. Não importa o vento, não importa a tempestade que vem ao contrário. A palavra ela é viva, ela nos diz, Jesus logo lhe diz, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Se você está com o Senhor, não tenha medo. Você é blindado, você é blindada, nós somos revestidos. Vivendo a vocação, como a proposta do mês de agosto, o mês das vocações, não tenha medo de dar o seu sim para Deus, não tenha medo de dizer seu sim para o seu chamado vocacional. Seja ele ao matrimônio, ao sacerdócio, ao laicato, qual é a sua missão? Não tenha medo. Por mais que venham ventos contrários, até mesmo na sua realidade, da sua vocação, não tenha medo. Tranquilizai-vos. Essa palavra eu acho muito bonita. Porque aí, Pedro, que é aquele homem que enfrenta tudo, eu vou testar. Senhor, se és tu, manda ir sobre as águas até junto de ti. Quantas vezes nós somos como Pedro? Nós estamos passando por crises de fé, nós estamos às vezes à beira do medo, da tempestade. Aí a gente vai até o Senhor, a gente não escuta o Senhor, a gente vai e fala com o Senhor, Senhor, se eu estiver aí, vem até mim. Mas será que o Senhor já não vem ao nosso encontro todos os dias? Em tudo? Na natureza, no sol, na beleza do dia? Será que o Senhor não está aí do seu lado agora? Você já parou para ouvir seu coração bater hoje? Esse ritmo que faz seu coração bater é como se fosse o próprio Deus te dando o sopro da vida. Mas muitas vezes nós testamos o Senhor e falamos, se és tu, eu vou até ti, Senhor. Então vem. Vem. O Senhor disse a Pedro, vem. Pedro saiu da barca e caminhava ao encontro de Jesus. Mas aí o que estava ao redor era o vento, eram as tempestades, eram as preocupações do mundo, era o desemprego, era isso, aquilo outro. A gente esqueceu de olhar para Deus, a gente trocou Deus, a gente colocou outras coisas ao redor de Deus e a gente foi perdendo a visão de Deus, porque à medida que Pedro perdia a visão, ele via as águas, ele começou a deixar o humano dele falar mais alto e ele só ia afundando. Senhor, salva-me. Muitas vezes somos nós a dizer isso. Senhor, salva-me, vem de encontro à minha dificuldade, vem de encontro à minha fraqueza. E o Senhor nos diz, eu estou aqui, tranquilizai-vos, não tenhas medo. E se Jesus nos ensina através da palavra, se Deus nos dá a graça, pela unção do Espírito Santo, de ter essa bênção em nossas vidas, que a gente possa crer, não olhar o que está ao redor, é um desafio. E acreditar, tranquiliza-te, não tenhas medo. Não te atormentes. A palavra diz muito isso. Ser corajoso, não tenhas medo. E quando a gente sente essa mão, vem Jesus e diz, nós somos a figura de Pedro, vamos nos colocar no lugar de Pedro nesse contexto. Homem de pouca fé. Como está a sua fé hoje? Você convida Jesus para entrar dentro do seu barco, ou você só quer ir ao encontro dele, e se ele não te responde, você acha que é momentâneo, é aquilo, e nós vamos afundando? Como que é? Porque nós somos assim. Nós temos que viver essa fé no nosso matrimônio, na nossa vocação, no nosso dia a dia. Sermos convidados a ir nessa água profunda, sabendo que como uma criança, o próprio Cristo está conosco, com as mãos firmes, segurando nossas mãos, onde quer que vamos. Porque logo depois que Jesus olha para Pedro,
Depois que Jesus segura na mão de Pedro, ele diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? E aí, nesse momento, eu acho muito bonito, Jesus entra na barca. Naquele mesmo momento, tudo tranquilo. Vamos convidar o Senhor agora, nesse momento, a entrar na nossa barca, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, naquilo que vemos, naquilo que nós colocamos na televisão para trazer para dentro de casa, aquilo que escutamos, aquilo que lemos. Vamos chamar o Senhor para fazer parte da nossa vida. Vamos chamar o Senhor para fazer parte dessa barca que nos faz ser muito mais tranquilos. Que nos faz ter a graça de saber que por mais que a tempestade venha, o Senhor está do nosso lado. Essa imagem ela é muito forte. Esse olhar que é para nós. Tenha fé. Naquele momento, então, aqueles que lá estavam na barca, prostrados diante dele, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos, porque por maior a tribulação que possamos passar, o Senhor não nos abandona, o Senhor está sempre conosco. Fica, Senhor, conosco no nosso barco, no barco da nossa família. Ensina-nos, Senhor, a lidarmos com os ventos contrários, muitas vezes plantado pelo inimigo a querer nos derrubar. Mas eu te convido, Senhor, hoje, nesse dia, nesse início de semana, a estar conosco, não somente no barco do nosso dia a dia, mas no barco da família, no barco do meu trabalho, que eu possa te convidar, Senhor, para estar comigo. Que a graça do Espírito Santo me ajude a lidar com todas as adversidades. Assim como Salomão, Senhor, concede-me a graça da sabedoria para me lidar com as minhas adversidades, com os climas contrários, para que eu possa ser inteiramente seu, totalmente seu, para a honra e glória do nosso amado Pai, nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, porque estiveste conosco todos os dias, em todos os lugares, nos protegendo e nos blindando, às vezes é mesmo quando não nos vemos, não nos enxergamos, porque somente a Tua graça me basta. Fica conosco, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, que essa alegria desse Alexio Divino entre no seu coração. Que você possa ver esse sentido da palavra, meditá-lo, ver o que Deus fala para você, tirar um tempo com Deus para que você faça uma oração com Ele. E hoje, que essa palavra possa ter vários frutos na sua vida, na sua família, na sua vocação, e que não há tempestade que Cristo não possa fazer cessar. Então, a paz do Senhor esteja com você, com sua família, no seu trabalho, aonde você for. Amém? Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.